Olá, queridos e queridas. Eu estou contando a história de Jesus do livro O Maior Homem que Já Viveu. E hoje a história é a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Na manhã seguinte, domingo, 9 de Nissan, Jesus parte de Betânia com seus discípulos e dirige-se ao Monte das Oliveiras, rumo a Jerusalém. Em pouco tempo chegam perto de Betfagé. Localizada no Monte das Oliveiras, Jesus instrui a 2 de seus discípulos: Ide à aldeia que está ao alcance da vossa vista, e logo acharei atada uma jumenta e um jumentinho com ela. Desatai-os e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, tendes de dizer: o Senhor precisa deles. Com isso, ele os enviará imediatamente. Embora a princípio os discípulos não discernam que essas instruções têm algo a ver com o cumprimento de profecia bíblica, eles entendem isso mais tarde. O profeta Zacarias predisse que o prometido rei de Deus entraria em Jerusalém montado num jumento, sim, num animal plenamente desenvolvido, filho de jumenta. O rei Salomão, de modo similar, foi receber sua unção montado na cria de um jumento. Quando os discípulos entram em Betfagé e tomam o jumento e sua mãe, alguns dos parados ali perguntam: que estáis fazendo? Mas ao se lhes informar que os animais são para o Senhor, os homens deixam os discípulos levá-los para Jesus. Os discípulos põem suas roupas exteriores na jumenta e na cria, mas Jesus monta o jumentinho. À medida que Jesus se dirige a Jerusalém, a multidão aumenta. A maioria das pessoas estende suas roupas exteriores na estrada, enquanto outras cortam ramos das árvores e os espalham. Bendito aquele que vem como rei em nome de Jeová, chamam elas. Paz no céu e glória nos lugares mais altos. Alguns fariseus, dentre a multidão, ficam aborrecidos com essas proclamações e reclamam a Jesus: Instrutor, censura os teus discípulos. Mas Jesus replica: eu vos digo, se estes permanecessem calados, as pedras clamariam. Ao se aproximar de Jerusalém, Jesus contempla a cidade e começa a chorar sobre ela, dizendo: se tu tivesses discernido neste dia as coisas que têm que ver com a paz, mas agora foram escondidas de teus olhos. Por causa de sua desobediência deliberada, Jerusalém tem de sofrer as consequências, como prediz Jesus. Teus inimigos, os romanos, sob o general Tito, construirão em volta de ti uma fortificação de estacas pontiagudas e te cercarão, e te afligirão de todos os lados, e despedaçarão contra o chão a ti e a teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. A destruição de Jerusalém, predita por Jesus, ocorre de fato 37 anos mais tarde, em 70 EC.
Apenas algumas semanas antes, muitos da multidão viram Jesus ressuscitar Lázaro. Eles agora estão falando a outros sobre o milagre. Eles agora estão falando a outros sobre o milagre. Portanto, quando Jesus entra em Jerusalém, a cidade inteira está em comoção. Quem é este? Indagam as pessoas. E as multidões dizem, sem cessar: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Vendo o que está acontecendo, os fariseus lamentam não estar conseguindo absolutamente nada, pois, como dizem, o mundo foi atrás dele. Como é seu costume, ao visitar Jerusalém, Jesus vai ao templo para ensinar. Ali, os cegos e os coxos aproximam-se dele e ele os cura. Vendo as coisas maravilhosas que Jesus está fazendo e ouvindo os meninos que clamam no templo: salva, rogamos o filho de Davi. Os principais sacerdotes e os escribas ficam furiosos. Ouves o que estão dizendo? Protestam. Sim, replica Jesus. Nunca lestes o seguinte? Da boca de pequeninos e de crianças, de peito, fornecestes louvor? Jesus continua a ensinar e olha em volta para todas as coisas no templo. Logo escurece. Ele parte então junto com os 12 e viaja cerca de 13 quilômetros para voltar a Betânia. Passa ali a noite de domingo, provavelmente na casa de seu amigo Lázaro. Bom, então aqui, né, a gente vê nesta lição a grandeza de Jesus, né, e ao mesmo tempo a sua simplicidade, né? Então, realmente assim, a grandeza, a nobreza de uma pessoa, né, não está nas vestes, né, não está muitas vezes no dinheiro, né, que ela tem. E aqui nós temos pessoas nobres, né, e grandiosas, de valores, de caráter, tanto ricas como pobres, né? Mas no caso aqui, né, os líderes religiosos judeus, eles se vestem, né, de linho, né, de púrpura, né, da cor púrpura. Eles têm o dinheiro à base, né, da mentira, da manipulação, enfim. Então, eles se utilizam, né, desta riqueza material, né, das vestes que eles usam, né, dos ouros, das coisas né, que eles usam e têm, como se isso fosse a verdadeira grandeza, né? O dinheiro, gente, ele não vai medir a pessoa, né? Porque a gente vai ter que ver como essa pessoa, né, o obteve, né? Como essa pessoa, o que ela é, né? Então, não é tanto que a prosperidade, ela não é medida pelo financeiro, né? Ela é medida pela prosperidade na sua vida, pela evolução, pelos avanços na sua vida, né? Nos seus relacionamentos,
você como pessoa, né, na sua profissão e, consequentemente, né, em razão disso, também os bens materiais, né? No entanto, por exemplo, aqui não é o caso dos líderes religiosos, né? Eles obtêm todas estas riquezas, este poder, né, através da mentira, através da manipulação, né, através da ganância, ou seja, passando por cima de tudo, de todos e de qualquer princípio, né, e valor para se obter, né, o financeiro. Então a gente vê, né, a verdadeira nobreza, né, e a simplicidade, né, de Jesus. Então a simplicidade, né, ela traz, como eu posso dizer, não que a gente, né, não deva assim se vestir bem, ter os nossos bens, né, materiais, nada disso, mas é a simplicidade mesmo, do coração, da alma, do ser, né, que irradia, né, toda, ainda mais, né, a nobreza deste ser. Então, né, não, aqui nós não estamos no julgamento de, eu tenho que me vestir mal, tenho que me vestir bem, né? Não, a gente tem que se vestir bem, né, de forma adequada, né, e o quanto assim a gente pode também financeiramente, né, a gente vai com certeza se vestir, né, bem, com roupas boas, mas nós não estamos falando sobre isso, né, nós estamos falando sobre realmente esta simplicidade, esta dignidade mesmo, né, que brilha, né, que vem do coração, né, e que irradia, né, toda a nobreza, a beleza, né. Então a simplicidade também é algo que Jesus traz, né, de forma muito forte, né, no seu posicionamento, na sua alma, né, no seu coração. E aí você vê, né, no caso ali, né, as pessoas, os líderes religiosos, né, privilegiados aí em todos os sentidos, né, de bens materiais, de conhecimentos, e eles não são clamados, né, eles não são clamados, eles não são glorificados, né, então por quê? Exatamente, né, pelo que eu acabei de descrever, né, eles exercem um poder através da mentira, da manipulação, né, de manter os outros na ignorância, de manter os outros na miséria, através do medo, né? Então, se não faz o que eles querem, eles vêm com retaliações, né? Eles vêm fazer o mal, prejudicar, né, realmente. Então, eles ficam, né, furiosos, porque ali eles veem, né, diante dos seus olhos, apesar de já saberem, a verdade, né? O que é realmente a verdadeira autoridade, o que é realmente a verdadeira nobreza, o que é realmente a verdadeira grandeza, né? O que é realmente a verdadeira realeza, né? Da pessoa. Então eles realmente, né, se enfurece porque todos clamam, né, e seguem Jesus. E daí eles pedem, eles falam até para Jesus, para que seus discípulos se calem, né, e Jesus, né, dá uma resposta tipo, não adianta, né, vocês pedirem, exigirem que eles se calem,
porque se eles se calarem, as pedras clamariam, né? Então, tipo, não adianta, está mediante aos olhos, né, ao coração de todo mundo, né? O que é a verdade, o que é o que é. E depois, né, ele olha, né, Jerusalém, e ele realmente traz aí, né, que como eles foram desobedientes, né, ou seja, eles não se arrependeram, eles continuaram, né, com o coração e com as atitudes iníquas, né, mantendo isso que eles mantiveram até agora. E ele então profetiza, né, o que vai acontecer ali com Jerusalém, né, e com as pessoas ali, que são as consequências, né, as consequências ali do que eles são e do que eles fizeram, né, que é a destruição, né, a destruição de Jerusalém. E por fim, né, Jesus entra na cidade, é clamado, ele vai à sinagoga, né, para ensinar, e as crianças, né, os clamam, né, as crianças clamam ele. E os judeus, né, e os sacerdotes e os escribas ficam mais furiosos ainda, né? E mais uma vez, né, ele diz: da boca de pequeninos e de crianças de peito fornecestes louvor. Ou seja, as crianças, elas sentem, né, pela pureza ainda do coração delas, né, porque quando crianças, né, as crianças ainda estão puras, as crianças ainda estão na sua essência, né, na verdade, depois, né, vai sendo corrompida, né, pelos dizeres de nós adultos, pelo que a gente fala que ela é, né, mas ela não é, tipo, mas a gente fala que é, pelo que ela vê, né, pelos comportamentos errôneos, muitas vezes maldosos, né, então aí elas vão aprendendo. Mas, né, as crianças, a princípio, são puras e elas enxergam, né, a verdade, elas enxergam também a pureza, né, do coração dos outros, né, tanto que se você vê um bebê, uma criança pequena, né, quando ela está agitada, né, quando ela está chorosa, quando ela está irritada, né, então geralmente a gente tem que olhar para nós, porque a criança, ela está no mesmo campo emocional deste adulto, ela ainda não tem esta individualização emocional, né? Ela não tem ainda esta emancipação emocional. Então, o adulto ali ansioso, ou até, né, os que estão na maldade, né, os que estão na raiva, esta criança está sentindo tudo ali, né, e ela transmite através do seu choro, através da sua irritabilidade, através de não conseguir dormir, né? Então a gente tem de olhar o nosso estado emocional.
né? Porque esta criança vai estar ali sentindo a mesma coisa. Então, Jesus traz, né, realmente esta pureza e esta verdade aí das crianças, né, que elas realmente sentem e percebem, né? Lógico, sem a manipulação dos adultos, né? Ela per se, ela sente isso, né? E ela traz isso, tanto que ela espontaneamente também vai, né? Com as pessoas que estão com o coração, né, mais cheio de amor, né, mais cheio de paz, as pessoas que estão se trabalhando aí para se libertar né, de ansiedades, de medos, de ódios, né, de maldades, de inveja, né? Então a gente vê muitas vezes as crianças espontaneamente se dirigindo às pessoas que estão com o coração iluminado, né? Estão com o coração amoroso, em paz, né? Com a bondade, né? Então elas vão, né? Espontaneamente ao encontro dessas pessoas. Então hoje é isso, né? Que a gente aí sempre esteja aí atento a nós mesmos e que a gente sempre esteja aí vendo os padrões que a gente tem de transformar, né? O que tá aí impedindo a gente de avançar, de progredir, de prosperar verdadeiramente, de se arrepender, né? De mudar, de se retratar, enfim. Todos os dias a gente pode dar um passinho aí, né? Nessa caminhada, né? De evolução. E vamos ter, né, também com isso as boas consequências. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com pessoas aí que você saibam que queiram, né, o exemplo aí, o conteúdo que eu estou trazendo, o exemplo de Jesus, a história de Jesus, para suas reflexões, para suas práticas, para suas mudanças. E se você quiser receber mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.